Olá, amigos e irmãos, 41º dia do nosso desafio, importante dia agora, né? Agora nós vamos entrar na parte de doutrina do Novo Testamento. Até o livro de Atos nós vemos livros históricos, relatam a história de Jesus, a história dos discípulos, as suas ações, os seus atos dos discípulos, de Pedro, de Paulo, e termina ali com as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Agora nós vamos ver as cartas que os apóstolos escreveram para as igrejas nas quais eles passaram, eles pastorearam. Então Paulo vai escrever aqui a primeira carta aos Romanos. Nós temos as cartas paulinas e as cartas gerais, né? Outras cartas que não são do apóstolo Paulo. Temos cartas de Pedro, cartas de João, de Judas, de Tiago, que são cartas que não foram escritas pelo apóstolo Paulo. Temos Hebreus, que nós não sabemos qual foi o autor, muitos acreditam que foi Paulo. Então nós temos aqui essas cartas. Paulo foi notadamente o maior teólogo no Novo Testamento e da história da igreja. Ele construiu toda a doutrina de salvação, é baseada praticamente nos ensinos de Paulo e nos ensinos de Jesus. Então, o livro de Romanos, o tema do livro de Romanos é a justiça de Deus e a justificação do homem. Justiça, essa é a palavra-chave para nós entendermos o livro de Romanos. O livro de Romanos foi escrito por Paulo quando ele estava na cidade de Corinto, na sua terceira viagem missionária. Ele escreve aos romanos, a igreja que estava na cidade de Roma, por isso aos romanos. Paulo fala assim, olha, eu queria muito ter escrito essa carta, queria muito ter ido ver vocês, mas fui impedido. Interessante, né, que se Paulo não tivesse sido impedido de ir a Roma, muito provavelmente Paulo não teria escrito a carta aos romanos, porque ele falaria presencialmente. Como ele escreveu a carta aos romanos, chegou para nós esse estupendo, né, exemplar aqui, o mais importante, talvez, tratado da doutrina da salvação e da justificação do homem. Então, o tema desse livro de Romanos é a justificação. Paulo vai mostrar como que a justificação acontece. Ele começa o capítulo 1 saudando os irmãos e ele vai dizer da depravação geral que o ser humano se encontra. Então, ele vai descrever no capítulo 1, do versículo 18 em diante, o quadro do ser humano de depravação, de pecado, fala diversos pecados aqui, muitos mesmo. E ele termina esse capítulo dizendo uma coisa interessante, que os homens sabem que essas coisas são passíveis de morte, mas eles não somente fazem, como também concordam com quem fazem. Então olha que interessante, né? Fazer é uma coisa, agora concordar é pior. Muitas vezes você não faz um determinado tipo de pecado, mas você concorda com ele. Ah, fulano quer fazer? Não, é a vida dele, ele pode fazer, eu não julgo ninguém. Então isso é pior, né? Concordar com o erro é pior. Talvez alguém faça o pecado, mas não concorde com ele, ele luta, ele tenta vencer. E aí Deus, ele enxerga isso como menos pior um pouco, né? Então, Paulo fala isso, muita coisa interessante no capítulo 1, né? Paulo vai dizer, não me envergonhe do evangelho de Cristo, fala da idolatria, que os atributos de Deus estavam disponíveis para todos os povos em todas as épocas. Isso é um tema recorrente em Romanos. Lá no capítulo 2 vai falar disso, né? Versículo 15, que a lei está gravada no coração de cada ser humano. Então o povo de Israel tinha a lei escrita. Paulo vai falar muito disso, contrapor a lei, a circuncisão com a incircuncisão. O que é isso? A lei é a lei escrita no Velho Testamento, notadamente os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas a lei era um símbolo para o povo judeu. O povo judeu vivia por essa lei, concordava, amava, dizia praticar, mas na prática não fazia. A circuncisão era o símbolo, era a marca no corpo do judeu, né, de que ele era um cumpridor da lei. Só que o povo judeu achava que só por ser circuncidado, ter essa marca, já era povo de Deus. E os gentios, os não-judeus, que não eram circuncidados, eram incircuncisos, eles eram excluídos da bênção de Deus. E Paulo vai dizer que não, que a incircuncisão, ela é o coração, e a circuncisão é o coração. Não adianta a pessoa ser circuncidada, dizer que ama a lei, dizer que concorda com a lei, mas pratica. Aí Paulo começa o versículo capítulo 2 falando isso. Ele fala assim, olha, você julga a todo mundo. Nós quando vemos os pecados do capítulo 1, a gente tende a acusar. Tem certeza que você fez isso, lembrou de alguém. Ah, fulano precisava escutar isso, Beltrano precisava escutar. E o capítulo 2 começa batendo nisso. Fala assim, olha,
você é indesculpável, porque você julgas a outro, mas a ti mesmo se condena, porque você pratica as mesmas coisas. Então, olha só que interessante, né? Não adianta nós dizermos que amamos a lei, né? Paulo vai dizer, você diz que é guia dos cegos, é instruído na lei de Deus, é luz das trevas, instrutor de ignorantes. Você que diz que não deve furtar, furta. Você que diz que não deve cometer adultério, comete. Diz que não deve cometer idolatria e rouba os templos. Então é a hipocrisia do ser humano. Nós criticamos os pecados, mas nós mesmos praticamos. Então Deus não se agrada disso. Aí Paulo vai dizer, você acha que você vai se justificar, vai se livrar do juízo de Deus? Tu, homem, que condenas os que praticam essas coisas e fazes as mesmas, pensas que assim você se livrará do juízo de Deus? Então não adianta só condenar o pecado, não. Nós temos que abandoná-lo, né? Então é isso aí. Então, aí o terceiro capítulo, Paulo vai falar da justificação e dos israelitas. Ele vai falar assim, olha, os israelitas têm muitas vantagens. Primeiro é o judeu, depois o grego. O que é isso? Que primeiro a revelação veio para o judeu. Jesus primeiro veio para os judeus. A palavra de Deus foi dada para os judeus. As revelações, os profetas, tudo para os judeus, a descendência de Abraão prometida. Só que esses judeus rejeitaram e agora o mundo também se torna beneficiário disso. E aí Paulo vai trazer muitas questões filosóficas, dizendo que a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, ou seja, destaca a justiça de Deus. Do mesmo jeito que um joalheiro apresenta um diamante sobre um fundo preto para destacar o diamante, né? A mesma forma, né? A justiça de Deus, quando contraposta com a injustiça do homem, ela fica ainda mais evidente, mais brilhante. E Paulo vai terminar o capítulo 3º dizendo que não há nenhum justo, independente se é judeu ou não, independente se diz que cumpre a lei, se recebeu a lei, se foi circuncidado, apesar de ter vantagens na circuncisão, de ter bênçãos daquele povo ter sido um canal de Deus, mas que a justificação é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Aí versículo 23 do capítulo 3º, porque todos pecaram, todos, judeus, não judeus, e carecem da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Então, justificação somente pela graça, somente através da fé em Cristo Jesus, somente através de Cristo, somente como a Escritura revela, somente para a glória de Deus. São cinco solas da nossa reforma protestante que inclusive foi baseada no livro de Romanos. Muitas dúvidas, se precisar de qualquer coisa, pode mandar no WhatsApp, senão o vídeo fica muito extenso. Que Deus te abençoe.